Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Depois de uma tempestade aqui na minha cidade, inclusive com granizo e tudo, graças a Deus não terminou a energia elétrica dessa vez. E aí vai dar para fazer a gravação de um vídeo aqui depois dos meus atendimentos. Em primeiro lugar, antes de entrar né, na questão aqui do texto, quero agradecer demais a todas as mulheres que visualizaram o meu vídeo, o meu último vídeo, né? E fizeram aí alguns comentários. E depois eu pretendo gravar um comentando comentários sobre esses comentários feitos no vídeo e a gente conversa um pouquinho, certo? Hoje eu quero trazer para vocês um texto que veio publicado aqui na página. Ah, meu Deus, como é que é? Sons do Ser. No Instagram, um texto do Jalku, que é um mestre tibetano muito falado na teosofia e que, se eu não me engano, na Grande Fraternidade Branca ele trabalha pelo segundo raio, meu raio de alma, raio da sabedoria, transmissão de conhecimentos. Rupturas necessárias que acontecem a partir da sua nova vibração. A gente que está aí vivendo, né, desde o ano passado, um ano 9, essas rupturas, essas mudanças, pessoas que entram, pessoas que saem da nossa vida sem grandes explicações, coisas que vão acontecendo que a gente não consegue nem entender direito. Mas vamos lá. Rupturas necessárias que acontecem a partir da sua nova vibração. Eu sou Jalku e me aproximo de vocês neste tempo para trazer compreensão àquilo que muitos estão vivendo e sentindo. Sim, isso está acontecendo em toda parte, não apenas com você, mas no campo coletivo. Rupturas em famílias, rupturas em amizades, rupturas em relações afetivas, profissionais e ancestrais. Pessoas que sempre estiveram ao seu lado, de repente já não conseguem mais permanecer na mesma frequência. E muitas vezes o rompimento não vem como você imaginava, ele surge em forma de tensão, de palavras que escapam, de reações que surpreendem até a si mesmo. Não porque você falhou, mas porque o campo de consciência está se estreitando. O que antes era suportável agora pesa. O que você tolerou por anos agora sufoca. O que foi silenciado agora pede voz. O corpo fala, a emoção fala, a alma não aceita mais negociar a própria verdade. Por quê? Porque vocês atravessam um ciclo onde a consciência se eleva rapidamente e estruturas antigas não conseguem acompanhar esse movimento. Quando a frequência sobe, tudo que não está alinhado com ela entra em colapso. Isso é o ajuste vibracional que tanto mencionamos. Alguns ajustes acontecem em silêncio, outros chegam como um trovão. Uma frase dita, um limite imposto, uma decisão que não pode mais ser adiada. Essas são as rupturas necessárias. Elas doem, sim, mas libertam. Elas rompem com padrões de culpa, de submissão, de salvamento do outro. Elas encerram vícios emocionais que mantinham a alma presa ao passado. Elas reposicionam você em um novo eixo de consciência. Muitos sentirão que agiram com mais intensidade do que gostariam, que disseram verdades guardadas por tempo demais. Isso não é destruição, é o encerramento de um ciclo que não pode continuar. Após a ruptura, vem a reorganização em você e no outro. O campo se ajusta, a verdade se assenta. Se o vínculo for verdadeiro para a sua alma, ele retorna em nova forma. Se não for, se dissolve sem ruído, sem necessidade de dor prolongada. No coletivo, o mesmo ocorre. Narrativas antigas se rompem, papéis herdados são abandonados,
famílias se reordenam, almas despertam de padrões que já não têm espaço na nova consciência. Este é um movimento de depuração. Não peça para voltar a ser quem você era, peça para sustentar quem você se tornou. E se foi preciso romper, sair, impor limites, você apenas respondeu ao chamado do seu campo dizendo: eu não posso mais me diminuir para caber. Rupturas necessárias não são finais, são portais. E aqueles que realmente caminham com você não retornarão ao lugar antigo, mas encontrarão o caminho até o novo você. Estejam em paz. Djalku, canalização por Ale Machado. Gente, muito legal, muito legal. Eu vou ver aqui para fazer o comentário, mas um minutinho só, por favor. Voltando aqui, né? Vamos lá. Rupturas em famílias, rupturas em amizades, rupturas em relações afetivas, profissionais e ancestrais. Gente, eu diria que a gente passa por uma reformulação em todos os níveis, né? E isso a gente já vem falando faz tempo e é aquilo, a gente às vezes não entende o porquê, né? Mas tem a ver com uma questão que é energética, não dá para mentir, né? Como eu sempre digo, que na quinta dimensão a leitura um do outro é somente energética, né? Não tem essa palavra que a gente pode mascarar o que a gente está sentindo. Pela energia não tem como mascarar, e é mais ou menos isso que acontece. Em termos profissionais, por exemplo, eu vi a minha atuação profissional entrar por um outro caminho agora da neurodivergência. É algo que eu também não imaginava, assim como eu não imaginava que eu teria algum compromisso com a própria terapia floral, né? De repente agora entrando por esse caminho da neurodivergência. Aqui, né? Vamos lá. Muitas vezes o rompimento não vem como você imaginava. Ele surge em forma de tensão, de palavras que escapam, de reações que surpreendem até a si mesmo. Eu tive uma reação aí no final do ano, uma fala um pouco, não diria nem intempestiva, mas no sentido de me defender de uma situação em que eu recebi uma crítica e me surpreendi comigo mesma e me parabenizei, porque acho que foi a primeira vez que eu consegui me defender sem culpa, né? Que a questão é, você às vezes pode até tentar se defender, mas depois você fica se sentindo culpado, né? Aqui, né? Não porque você falhou, mas porque o campo de consciência está se estreitando. O que antes era suportável, agora pesa. O que você tolerou por anos, agora sufoca. O que foi silenciado, agora pede voz. Então, é esse movimento que nós estamos tendo de colocar tudo para fora, tudo que tem a ver com a nossa verdade. Obviamente que não precisa ser de forma intempestiva, não é? Porque ainda é um movimento de reatividade, ainda pega em uma ferida, não é? Mas no sentido da gente se defender, se aquilo tem um sentido, um significado, é isso que a gente tem que fazer. Esse é o nosso verdadeiro uso, ou o uso adequado do nosso poder pessoal, não é? Somos todos diferentes. O corpo fala, a emoção fala, a alma não aceita mais negociar a própria verdade. É isso. Eu tô nesse movimento faz tempo, né? E muito mais do ano passado para cá, com certeza absoluta. Por quê? Porque vocês atravessam um ciclo onde a consciência se eleva rapidamente e estruturas antigas não conseguem acompanhar esse movimento. Conforme a nossa energia sobe, as estruturas antigas descem, não é? Se rompem e precisam, para que possam nos acompanhar, se transformar numa outra estrutura que vibre nessa mesma energia,
não é? Para que possa ser sustentada nesse padrão energético. Quando a frequência sobe, tudo que não está alinhado com ela entra em colapso. Isso é o ajuste vibracional que tanto mencionamos. É isso. Alguns ajustes acontecem em silêncio, outros chegam como um trovão, uma frase dita, um limite imposto, acho que foi o que eu fiz, uma decisão que não pode mais ser adiada, também. Essas são as rupturas necessárias. Elas doem sim, mas libertam. Quando estão de acordo com a nossa verdade, com a nossa verdadeira essência, tudo vai caminhando para o melhor, né? Elas rompem com padrões de culpa, de submissão, de salvamento do outro. Elas encerram vícios emocionais que mantinham a alma presa ao passado. Elas reposicionam você em um novo eixo de consciência. Né? Rompem com padrões de culpa, é isso. Quando eu me defendo, muitas vezes eu posso me sentir culpada. Porque, eu sou diferente. Hoje eu tenho certeza que eu sou completamente diferente de muita gente da minha própria família, não é? E hoje eu me assumo dessa forma, né? Já faz um tempinho que eu me assumo, mas agora muito mais. Com todo esse conhecimento meu na área da neurodivergência, com certeza absoluta, muito mais. Nasci assim, sou assim, e é assim que eu funciono. Não adianta querer que eu seja uma outra pessoa, porque eu não vou ser, né? É isso. Submissão, quer dizer, então eu tenho que fazer o que todo mundo quer? Não, não vou fazer, vou ser eu mesma, é assim que eu funciono. De salvamento do outro, a gente tem, quem é neurodivergente pela questão da hiperempatia, tem muito esse arquétipo do salvador, a gente entra nisso com a maior facilidade, não é? E através do relacionamento que eu tenho com aquela pessoa, eu quero salvá-la, muito provavelmente dela mesma, né? De situações que ela mesma não está conseguindo administrar. Mas a gente só pode salvar, se é que a gente pode, né? Eu acho que só existe o autossalvamento, não existe eu salvar ninguém, né? Mas que eu seja um instrumento para que isso aconteça, se essa pessoa estiver pronta para isso. Quando ela não está, ok, não tem como a gente julgar, né? O primeiro movimento a gente entra nesse julgamento, sim, mas não dá para a gente julgar porque cada um está num momento evolutivo, né? Se aquilo ainda é tão difícil para aquela pessoa, a gente tem que entender. Mas aí eu tenho que sair desse papel de querer trazer a pessoa junto comigo. É a lei, né? A lei energética. Encerram vícios emocionais que mantinham a alma presa ao passado. Pois é. Elas reposicionam você em um novo eixo de consciência. Muitos sentirão que agiram com mais intensidade do que gostariam. Tem coisa que vem e a gente não sabe nem porquê. A gente está agindo de uma determinada forma e a gente não sabe nem porquê. Muitas vezes estamos sendo instrumentos, sim, para que essa cura do outro aconteça, sem que nem a gente saiba. Que disseram verdades guardadas por tempo demais. Isso não é destruição, é o encerramento de um ciclo que não pode continuar. Após a ruptura, vem a reorganização em você e no outro. O campo se ajusta, a verdade se assenta. Quando a gente coloca o nosso limite, até aqui você vem, daqui não mais, eu não sou assim, eu sou assado, não queira me colocar nesta caixinha, porque eu não caibo mais em caixinhas, não é? Ou o que eu quero da vida é isso, isso e isso. Se você quiser, você vem comigo. Se você não quiser, fica para trás. A minha vida segue, né? Isso são limites que a gente vai colocando ao outro e que a gente só consegue fazer isso quando nós estamos perfeitamente integrados em todas as nossas partes funcionais, né, do ego, do inconsciente, de tudo, com as feridas praticamente curadas, nem diria totalmente, porque acho que enquanto a gente estiver aqui, a gente ainda tem sombra, né? Então as feridinhas ainda estão lá,
mas na maior parte do tempo elas estão minimizadas ao máximo, não é? Para que a gente possa funcionar adequadamente, equilibradamente. E então, quando você coloca esse limite para as pessoas, para você mesma, até aqui eu vou, daqui para frente eu não quero mais desse jeito, não quero mais que seja assim, não aceito mais isso na minha vida porque isso é me diminuir para caber na caixinha do outro, não vou fazer mais isso, não é? A gente vai colocando limites para nós mesmos e também o universo vai respondendo àquilo que a gente estabelece como limite, né? E o campo se ajusta. É isso. Irão permanecer pessoas, amizades, relacionamentos familiares, como ele disse, ancestrais, que estão vibrando nessa sintonia. E na medida que a gente se ajusta, a gente tem uma função coletiva, porque também o outro, né, ou as pessoas que estão ao nosso redor, vão receber essa energia de equilíbrio e de ajuste. E se estiverem nessa sintonia, vão vir junto com a gente. Se o vínculo for verdadeiro para a sua alma, ele retorna em nova forma. É isso. Se não for, se dissolve sem ruído, sem necessidade de dor prolongada. No coletivo o mesmo ocorre, narrativas antigas se rompem, papéis herdados são abandonados, não é? Existe o salvador da família, existe o médico da família, existe o santo da família, existe o louco da família, não é? Isso a gente sabe. São arquétipos que vão se instalando dentro do sistema familiar, cada um vai tendo lá o seu papel, que de alguma maneira foi colocado para essa pessoa, e você se conhecer vai fazer com que você saia desse papel quando ele não pertence mais a você, né? Eu fui assim, não sou mais. A fraquinha, no meu caso. Famílias se reordenam, almas despertam de padrões que já não têm espaço na nova consciência. Este é um movimento de depuração. É importante. Não peça para voltar a ser quem você era. Peça para sustentar quem você se tornou. Diferente de tudo aquilo que as pessoas estavam acostumadas, mas essa é a nova verdade, é a pessoa mais integrada, é a pessoa mais equilibrada, né, energeticamente falando. E é isso, é só pedir para que a própria espiritualidade nos sustente no nosso novo verdadeiro eu. Se foi preciso romper, sair, impor limites, você apenas respondeu ao chamado do seu campo dizendo: eu não posso mais me diminuir para caber. Eu acho que essa frase traduz assim o que nós estamos passando, não é? Quando a gente consegue estabelecer os limites, quando a gente consegue saber exatamente aquilo que a gente quer. Ok, eu não posso mais me diminuir para caber na caixinha que você quer me colocar. Rupturas necessárias não são finais, são portais, e aqueles que realmente caminham com você não retornarão ao lugar antigo, mas encontrarão o caminho até o novo você. É isso, né? Quando eu me reformulo, quando eu passo a agir, a pensar, a emanar essa nova frequência de energia, automaticamente as pessoas que querem permanecer na minha vida vão também se ajustar e vão responder a esse chamado que de uma forma até inconsciente eu acabo passando, emanando essa energia, né, de autoconhecimento, de equilíbrio, de reajuste. As pessoas que querem vão caminhar dentro desse novo padrão para estarem comigo. Ok, é isso, não é? Esse é o nosso papel diante das pessoas que estão ao nosso redor e o nosso papel diante dessa coletividade imensa da nossa humanidade terrena. E é isso. Vamos lá. Certo, gente? Rupturas necessárias, mas que nos colocarão diante de um novo eu ou de um novo verdadeiro eu. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.